Como pode-se ver, nós temos uma noção e uma análise do que se trata. Estado de exceção não foi golpe, foi um golpe inicial estrangeiro contra a Revolução Antinacional e Antidemocrática. Essa direita surge cuidadosamente organizada por estrategistas estrangeiros. Ela está cuidadosamente financiada. Temos a lista dos financiamentos, tanto da direita como da extrema-direita. Sabes como foi Steve Bannon e companhia na extrema-direita e outros. Há verbas. Deputados eleitos pela nova direita, educados, estão no Congresso hoje lá, mas vieram de lá. A impossibilidade hoje, praticamente, de haver renovação na Câmara e no Senado, nós temos problemas gravíssimos. E se houve algo de positivo, que se possa dizer assim, né, ou não tão prejudicial nisso tudo, nos últimos anos, foi que nós temos aí desnudada uma situação. Mesmo com essa montanha de desinformação, essa montanha de confusão deliberada para que não se entenda a realidade, nós temos aí um entendimento da realidade, a triste realidade que atinge o Brasil e grande parte do mundo ocidental, mas principalmente o Brasil. O Brasil é hoje o país mais importante do mundo para os Estados Unidos, não se engane, o Brasil é muito mais importante que a Ucrânia. Eles não vão admitir aqui o Brasil avançar pacificamente no sentido da independência e da soberania. O Brasil, hoje, não é mais aquele Brasil com letra maiúscula de 60, 64, até 64. O Brasil hoje é um Brasil com letra minúscula, com um Z, como escrevem os americanos, e com, no lugar do I, um símbolo de finanças, porque aqui hoje a dominação maior está sendo feita através de alguns bancos e do sistema financeiro. A dívida pública e assim por diante. É um dos novos métodos do imperialismo atuar e dominar. Você não vê tropas americanas aqui, os americanos até se escondem. Mas eles estão aqui. A maior parte dessa dívida é secreta a dívida. Eles não divulgam quem são os grandes credores da dívida pública brasileira. Vejam aí, que está até sumida, a Fatorelli, né, Maria Lúcia Fatorelli, que fez um grande trabalho nesse sentido. Então nós vivemos essa situação. Então o problema hoje é o seguinte: como sairmos dessa situação? Porque as esquerdas se veem num problema. Primeiro, porque deturpam o conceito de esquerda. Um Lula que não é esquerda é chamado de esquerda e de comunista. A confusão está montada. Há divergências enormes na esquerda. Há esquerdas aí que apoiam até, e se dizem esquerda, apoiam o liberalismo americano, os sindicatos americanos. Lula mesmo foi educado pelos sindicatos americanos, tem inúmeros amigos lá, eu tinha ali, e alemães e outros. Então nós temos um problema seríssimo. Domínio da história, a história oficial e a verdadeira história. O imperialismo está dentro do Brasil, isso já dizia, eu acho que Prestes, na década de 80, 70 e pouco, quando chegou ao Brasil, ele já dizia. Não se enganem, numa entrevista a jornalistas, ele dizia isso. Não se enganem pensando que o imperialismo é algo lá de fora, ele está aqui dentro, instalado aqui há muito tempo. Então o Brasil está como sempre esteve, com uma bota em cima do seu povo e pagando muito, né, por essa situação. A pergunta aí, como vamos sair disso? Organização de movimentos populares, táticas corretas, estratégia correta, porque é óbvio que o que as nossas esquerdas têm feito até hoje está evidentemente errado. Por quê? Vejam a votação das esquerdas nas últimas eleições. Vejam a votação. Para onde está indo isso tudo aí? É impossível, pegando uma bomba dessas, depois da destruição maior ainda, que já vinha sendo feita de 60 para cá, uma maior ainda feita por Bolsonaro, como é que o Lula vai em 4 anos salvar o país? Ele vai sair desgastado disso. É impossível você chegar e mudar o país em 4 anos. E ele já tem idade. Então o que se protagoniza com esse Congresso que está aí, com essa situação que está aí, com essa estrutura da direita muito bem estruturada? E com erros imensos na esquerda, erros táticos, erros estratégicos, erro de análise, erro de tudo. Então nós temos um grave problema. E a pergunta hoje não é mais saber o que ocorre. A pergunta é como sair disso?
O imperialismo não está escondido, o imperialismo não se esconde, o imperialismo se expõe. O que está faltando é combatente. Ele está presente na vida internacional, ele está presente na guerra na Ucrânia, ele está presente no genocídio que Israel está promovendo em Gaza e está presente na nossa vida, está presente aqui. Não há uma atividade econômica no mundo que não tenha presença do imperialismo, ou como consumidor, como produtor, ou como distribuidor, e é o rei da guerra. Ele comanda, o imperialismo controla mais de 80% das armas, ele demanda as guerras são feitas em seu benefício, e eles saem ganhando, eles estão ganhando agora, o imperialismo está ganhando uma fortuna na guerra de Israel contra os palestinos e na guerra Ucrânia e Rússia. Ele é o fornecedor de armas. Como fornecedor de armas, ele precisa de conflitos, ele precisa de guerra. E nós precisamos ter consciência disto. E conhecer qual o papel que os Estados Unidos estão desempenhando nesse país. Foi uma decisão do Estado norte-americano, um golpe de 64, como foi com o apoio dos Estados Unidos, o incentivo dos Estados Unidos, que as Forças Armadas brasileiras, primeiro, engendraram a ascensão do Bolsonaro, transformaram depois no líder nacional, transformaram depois no presidente da República, que quase renova o seu mandato. E por força disso, as Forças Armadas ficaram atrás da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Nós, da esquerda, precisamos retomar as questões nacionais, precisamos mostrar a quase contradição que é o desenvolvimento soberano com as relações que nós temos hoje de subordinação aos interesses econômicos. Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é os 3 melhores exercícios para diminuir a barriga e definir o seu abdômen treinando em casa depois dos 40 anos. Polichinelo. O polichinelo é um exercício que trabalha desde os músculos das pernas, pés, panturrilhas, coxa, posterior de coxa, glúteo, abdômen e membros superiores. Então ele trabalha todo o corpo com uma alta demanda energética e ele também gera uma intensidade que acelera muito o teu coração, excelente para trabalhar com exercícios de HIIT e de circuito. Vou mostrar aqui como fazê-lo. Forma tradicional, braços juntos, pernas juntas e pulando, abrindo e fechando. Lembrar de sempre fazer na maior intensidade ou maior velocidade possível e você também pode fazer ele adaptado, sem impacto. E pode fazer ele de outras maneiras também, de modos avançados, as suas variações básicas, como polichinelo frontal ou misto. Exercício número 2 é o agachamento. Pernas afastadas na linha dos ombros, ponta dos pés levemente para fora, vai descer o máximo que conseguir, com que não gere nenhuma dor na coluna, ou quadril ou joelho. Braço para frente para manter a postura, sempre reto olhando para frente, sobe e volta. O agachamento trabalha exercício desde a panturrilha, coxa, posturas de coxa, glúteo, abdômen e lombar em alta intensidade e dessa maneira também ele consegue ativar o seu metabolismo e fortalecer os seus músculos. E exercício número 3, a flexão de braço. A flexão de braço ela tem praticamente a mesma posição da prancha abdominal. Então além de você trabalhar como peitoral, ombro, tríceps, você trabalha muito o seu abdômen. Então dessa maneira você consegue trabalhar vários músculos ao mesmo tempo, gerando demanda energética, gerando intensidade. No agachamento, mãos afastadas na linha do peitoral, cabeça olhando para frente, ponta dos pés no chão, corpo sempre retinho, desce o máximo que conseguir e volta. Existem suas maneiras adaptadas também de fazer com o joelho no chão
ou também para adaptar e ficar mais fácil, também pode ser feito no sofá ou na parede, que assim você vai adaptando, fortalecendo aos poucos até conseguir fazer da maneira tradicional. Em 1955 criou o chamado Pacto de Varsóvia, que era justamente para se contrapor à criação por parte dos Estados Unidos da OTAN, que era justamente a ação dos Estados Unidos, a ação militar, espalhando tropas da OTAN em várias partes da Europa Ocidental, que no caso visava também, claro, se contrapor a qualquer tipo de ameaça, seja da União Soviética, seja de países membros da OTAN, ou até mesmo alguma ameaça interna, quer dizer, uma ameaça, uma explosão qualquer que estourasse num país capitalista, ali da Europa. O papel da OTAN era reprimir para justamente manter o capitalismo sempre sob a liderança dos Estados Unidos. Então, é esse panorama da Guerra Fria no continente europeu, né? Então, essa é a situação europeia, né? Fora da Europa, também você vai ter toda a influência da Guerra Fria, né? Então, por exemplo, nos continentes africano e asiático, depois que acaba a Segunda Guerra, esses países, esses povos, tanto da África quanto da Ásia, vão inflamar cada vez mais o movimento de independência, que ficou conhecido também como descolonização da África e da Ásia. E esse processo de descolonização, é claro que vai ter externamente influência, seja da União Soviética, seja dos Estados Unidos. Quer dizer, as superpotências procuravam exercer um forte controle sobre aqueles povos que estavam se tornando independentes de suas antigas metrópoles, como França, Alemanha, Inglaterra, né, Portugal, Espanha, né? O DOI-CODE. Adriano Diogo passou por aqui no início dos anos 70. Aqui era uma unidade do 2º Exército. No começo, as unidades de tortura eram aqui. A viatura chegava em altíssima velocidade. Quando você chegava aqui, os caras ou faziam um corredor polonês, ou estavam tudo armados, dando tiro pro ar. Pá, 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 pá. Quando eu cheguei, o Ustra estava muito nervoso. Ele me atendeu aqui. Tem 2 tipos de tortura. Um para tirar informação, o outro é de castigo. Tem hora que eles não te perguntam porra nenhuma, só te torturam. No começo, você aguenta raciocinar. Depois era só pau pelo pau. Adriano Diogo ficou 90 dias nesse espaço. Na época, uma pequena cela. O que tinha aqui dentro? Era um cofre de ferro. Não era tão grande. Como era um pré-moldado de ferro, era menor. Como que é para o senhor toda vez que o senhor entra aqui? É uma emoção muito grande, mas eu estou mais preparado, né? Mas mesmo o senhor se preparando todo dia, quando eu perguntei agora para o senhor se emocionou? Lógico. Você não imagina o que eu vi aqui. Eles matavam gente aqui no pátio. O dia que Alexandre foi preso, dia 17, eles mataram 3 meninos aqui no pátio, que eles prenderam na rua Caquito, na Penha. Você imagina que eles matavam gente aqui. Ao percorrer os corredores do antigo edifício, Adriano vai relembrando de histórias e dos companheiros assassinados. Estavam todos reunidos, e o Ustra, onde você está, e os milicos, todos os militares, tudo apaisando na loja. Você fazia teatro, não fazia? Você lembra daquela japonesinha? Você gostava muito dela, né? Gostava assim? Eu realmente gostava assim. Era minha amiga, que ela fazia letras. Você acredita que ela morreu?
morreu. Era guerrilheira. Falava, quer ver a foto dela? Pôs as fotos da menina decapitada, costurada, autopsiada. Falou assim, conta para eles lá o que aconteceu. Memória é um direito de um povo. Todo povo deve ter o direito à memória. A verdade é quando essa memória é reconhecida. A memória é dos oprimidos. A verdade é dos opressores. Agora, a justiça, essa, nós nunca alcançamos lá no Brasil.